de dar início à primeira aula da primeira disciplina do programa de cátedras do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Dar as boas-vindas a todos, falar da satisfação que é ter aqui esses professores, né, que vão estar muito permanentemente no programa de cátedras, nessa disciplina que está sendo iniciada hoje. E eu queria falar umas poucas palavras sobre o programa e sobre o colégio, né? Eu queria dizer que o colégio, nessa fase, ele quer muito ser o colégio de altos estudos de todos nós, né? Para um colégio para chamar de seu, que seja realmente o colégio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do seu entorno, e que tenha um conjunto de programas inovadores, né? Que seja capaz de dar voz aos professores, de discutir temas relevantes para a sociedade, para a academia e tudo mais. E aí eu queria dizer que, nesse programa das cátedras, a gente tem basicamente 3 propostas. Uma proposta que se chama Os Amanhãs Desejáveis, né? O que queremos que seja o amanhã, o pós-Covid-19. Em segundo, queremos ter propostas para o Brasil no campo do conhecimento de cada uma das cátedras. E, finalmente, pensar a universidade nos próximos 100 anos. A UFRJ mais 100. Então, essa disciplina que se inicia agora, a Cátedra Carlos Chagas Filho, de Fronteiras da Biologia e da Medicina, vai discutir com os alunos um programa muito interessante que vocês vão poder se atualizar naquele link que foi colocado no cartaz. Eu não vou falar daqui para não ocupar esse tempo precioso que temos de ouvir os nossos professores, né? Então, essa disciplina representa uma inovação no sentido de que é uma disciplina aberta a todos os alunos da UFRJ, inclusive aberta aos alunos da graduação, que estejam no final das suas carreiras, que venham compartilhar aqui essa emoção da criação do conhecimento compartilhado, inclusivo, que tem como objetivo estar na fronteira do conhecimento, mas fazer chegar esse conhecimento a todos num princípio de uma universidade aberta. E aqui eu tenho enorme satisfação de ter vocês todos, né? O titular da Cátedra Carlos Chagas Filho, que é o professor Manuel Costa, a professora Cláudia Melmerstein, que eu não sabia que não ia falar o nome certo, e eu vou deixar a incumbência de apresentar os professores ao professor Manuel Costa. Temos aqui a nossa magnífica reitora, que hoje eu posso dizer que teve um dia glorioso, um dia que começou no nosso conselho universitário, que se estendeu pelo fechamento de uma disciplina do Instituto de Biofísica e agora inaugurando essa cátedra, essa disciplina da Cátedra Carlos Chagas Filho. Então, com muito prazer, com muita satisfação, passo a palavra, então, para o titular da cátedra, professor Manuel Costa. Então, boa tarde a todos. Espero que estejam vendo a minha tela. Sim. Então, obrigado, agradecer primeiro a professora Ana Célia, coordenadora do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, agradecer a magnífica reitora, o professor Ricardo Gattai, o professor Márcio Amaral, que estão comigo nessa aventura de fazer essa disciplina e de fazer essa cátedra. Então, eu vou apresentar aqui, deixa eu só passar. Ops. Cadê? Então, eu vou fazer uma rápida apresentação dos palestrantes, depois eu vou falar muito pouco sobre o que vai ser a disciplina, como é que ela vai funcionar, para a gente não perder tempo da apresentação de hoje. Então, vai começar o primeiro professor Ricardo Gattai falando sobre o professor Chagas, a história do professor Chagas em geral. Depois a professora Denise vai falar sobre a relação do professor Chagas com a Universidade Federal. E aqui eu esclareço que a gente abriu mão da hierarquia da reitora apresentar antes para uma questão didática. Depois eu falo sobre a pesquisa com peixe elétrico do professor Chagas. E, finalmente, o professor Márcio Amaral fala sobre a relação de Carlos Chagas entre a ciência e a religião mais geral. Rapidamente falando da apresentação de cada um, a professora Denise Pires tem a graduação em Medicina, mestrado e doutorado no Instituto de Biofísica, um pós-doutorado no Hospital Obstétrica e na Universidade de Nápoles,
trabalha com desreguladores endócrinos. O professor emérito Ricardo Gattais fez a graduação em Medicina, doutorado no Instituto de Biofísica, foi professor visitante em Princeton, trabalha com córtex visual, entre outros assuntos. O professor emérito Márcio Tavares do Amaral tem graduação em Direito, mestrado em Comunicação, doutorado em Letras, pós-doutorado em Filosofia na Sorbonne, trabalha com coordenação do programa IDEA e trabalha com pesquisas em várias áreas, inclusive comunicação, história, filosofia e religião. Eu tenho graduação em Biologia, fiz mestrado e doutorado pelo Instituto de Biofísica, com um doutorado de sanduíche na Universidade da Pensilvânia, e depois um pós-doutorado no Instituto Oswaldo Cruz, trabalho com diferenciação muscular. Então, essa aula de hoje é a primeira aula dessa cátedra. A cátedra vai falar de um monte de assuntos diferentes. Eu fiz uma imagem aqui de vários dos assuntos. A gente vai conversar sobre a relação da sociedade, vai falar sobre maconha, sobre peixe-zebra, sobre imagem. Basicamente, a gente tem essas 6 áreas de concentração, uma área de concentração de biologia propriamente dita, biologia e medicina propriamente dita, de fronteiras na pesquisa nessas áreas, uma área sobre biologia, medicina e sociedade, uma área sobre educação, sobre modelos, sobre imagem e sobre história, que faz parte dessa aula de hoje, sobre a história da biologia e da medicina. Então, mais detalhes sobre a disciplina, a gente vai conversar daqui a 15 dias, a disciplina vai acontecer de 15 em 15 dias, e a gente vai ter o site, que vai ser uma maneira da gente conversar. O programa detalhado está lá no site, a gente vai conversando pelo site, as inscrições são pelo site, todos os detalhes vão estar lá no site. Então, eu vou interromper aqui e passo a palavra para o professor Ricardo Gattais. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu preciso agradecer inicialmente a Cátedra Carlos Chagas Filho da Fronteira da Biologia e da Medicina do Colégio Brasileiro de Altos Estudos e especialmente ao professor Manuel Costa pela oportunidade de fazer esta apresentação, que é na verdade, uma missão impossível, e falar sobre a trajetória do Dr. Chagas e sua influência nas diversas áreas de conhecimento em 15 minutos ou 20 minutos que me sobraram. Não tá, infelizmente, não está funcionando a apresentação. Eu vou parar. Vamos ver se aqui agora funciona. Bom, o título é a História de Carlos Chagas Filho e seu impacto nas várias áreas do conhecimento. Como eu disse, é uma tarefa hercúlea para fazer em 15 minutos. O professor Carlos Chagas Filho nasceu no Rio de Janeiro, numa segunda-feira, em 12 de setembro de 1910. Em 1935, aos 25 anos, casou-se com Ana Leopoldina de Melo Franco, a Dona Aná. Tornou-se catedrático de Física Biológica na Universidade do Brasil em 1937. Aliás, a universidade formalmente foi criada em 1937. Eu vou entrar nesse detalhe em seguida. 8 anos depois, em 1945, criou o Instituto de Biofísica. Nos seus 75 anos, o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho contribuiu para a produção científica de qualidade e para a formação de doutores no país. Um pouco de contexto. A nossa história de curso superior no Brasil começa com a chegada de Dom João VI em 1808.
Infelizmente, ele trouxe junto com ele a corte, que veio de 8 a 21, e essa corte permanece como a classe política brasileira. Sem detalhes. A criação do Instituto de Biofísica se dá num contexto muito interessante, porque ele foi criado antes da estruturação das agências de fomento do Brasil. Então, a ciência... Só um minutinho, eu peço que todo mundo desligue, por favor, o microfone, o som está atrapalhando. Eu estou vendo que tem umas 3 pessoas ainda com o microfone ligado. Em 1888, aparece um movimento mundial da criação dos institutos de pesquisas biomédicas e de vacinas, e foi nessa época que o Instituto Pasteur e o Instituto Manguinho, um pouco depois, 1908, é criado. A nossa ciência é muito jovem. A criação da Academia Brasileira de Ciências dentro da Escola Politécnica foi em 1916, assim como a criação do Observatório Nacional e o Museu Nacional, 104 anos atrás. A primeira escola de ensino superior da Universidade do Rio de Janeiro foi a Real Academia de Artilharia, Fortificações e Desenho, que hoje é a nossa Escola Politécnica de Engenharia. E aí que existe uma controvérsia dizendo que a universidade foi criada há 100 anos, mas a criação de 100 anos atrás foi da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. A primeira universidade do Brasil que aparece com a configuração de universidade apareceu em 1934. Foi a Universidade de São Paulo. E 3 anos depois, 1937, a Universidade do Brasil. Notem que em 1937 a Universidade do Brasil é criada e o professor Chagas é feito catedrático de Física Biológica nessa universidade. 8 anos depois, cria o Instituto de Biofísica, num contexto em que não havia nenhuma agência de fomento funcionando. A estruturação da pós-graduação nos Estados Unidos começa em 1946. E, no Brasil, as grandes transformações começam em 1950, com o lançamento da campanha de aperfeiçoamento do pessoal de ensino superior, CAPES, pelo professor Anísio Teixeira, e a criação do CNPq pelo almirante Álvaro Alberto. A pós-graduação no Brasil começa, de fato, em 1963. E, nesse mesmo ano, 2 pós-graduações são criadas. A pós-graduação em Biofísica, do Instituto de Biofísica, e o mestrado em Química, que depois se transformou na COP. Portanto, 57 anos atrás, essas grandes transformações ocorreram. Por exemplo, a criação do FNDCP por José Peluso Ferreira data de 1967 e, como consequência, foi criada uma agência de fomento, a FINEP, em 1971. A motivação para a criação dessas coisas era muito diferente. O Dr. Chagas quis criar na universidade um ambiente de pesquisa de qualidade. E ele tem a frase, que tem várias versões, mas a que eu escutei dele é: a universidade ensina porque pesquisa.
Pulou uma, mas eu vou fazer isso. O professor Chagas foi um cientista influente na sociedade e na classe política brasileira. Ele teve um apoio importante da Dona Ná e seus cunhados, Afonso Arinos e José Nabuco, e de Guilherme Guinle, que lhe deu o apoio financeiro que viabilizou a consolidação do Instituto de Biofísica desde a sua criação. A Dona Iná sempre esteve presente em todos os eventos da biofísica e da cátedra de física biológica. A formação do programa de pós-graduação em ciências biológicas, em 1963, foi um marco porque essa pós-graduação foi uma das primeiras a ser credenciada pelo MEC e foi responsável pela emissão do primeiro diploma de doutor da Universidade do Brasil, hoje o FRJ. Nessa realização, teve um papel importante um grande mestre, professor e amigo, professor Antônio Paz de Carvalho. Essa foto eu tirei no laboratório do Leopoldo. Aqui está o Antônio jovem, Massuda, Acerli e vários outros. O Leopoldo aqui, um especialista em canal de sódio que havia visitado o laboratório. A presença da Dona Ná em todos os eventos da biofísica foi marcante até a saída do Chagas em 1968 para a Unesco. Nesta foto, que é dos 25 anos da Cátedra de Física Biológica, nós vemos o Dr. Chagas, Dona Ná, Argrives, Solero, entre outros, doutora Estides aqui, e a doutora Aida, enfim, não dá para nomear todos, mas a presença da Dona Ná sempre foi marcante em todos os eventos. Aliás, não só da Dona Ná, de toda a família do Dr. Chagas. Em todos os eventos que participei na Sala 20, sempre havia uma pessoa da família do Dr. Chagas. Eu entrei na biofísica em 1968, e esta era a configuração. O diretor era o Dr. Chagas, já havia saído para a Unesco, o diretor era o professor Aristides Pacheco Leão, doutor Is aqui, Coceiro, Antônio Paz de Carvalho e Babinho aqui, além da Dona Eta, que foi um dos marcos da biofísica. Dr. Chagas criou o Instituto de Biofísica em 1945 com laboratórios que se organizaram em departamentos em 1960 e mais tarde em programas, em 1990. Inicialmente, eram 4 departamentos: Biologia Molecular, Circulação e Biomecânica, Neurobiologia e Radiobiologia. Nessa época, a participação do professor Antônio Paz de Carvalho foi instrumental para criar o primeiro Estatuto da Biofísica e o primeiro organograma da biofísica. Eu estava presente no primeiro Conselho Departamental da Biofísica, que era presidido por Aristides Leão, e estavam lá Eduardo Penafranca como chefe da radiobiologia, Eduardo Oswaldo Cruz como chefe da neurobiologia, professor Antônio Paz de Carvalho como chefe da circulação e biomecânica e Mauri Miranda como chefe da biologia molecular. Esses 7 programas, com 50 laboratórios de pesquisa, se transformaram em 7 programas que estão aqui listados e que estão na página
da biofísica. Muitos deles são, de fato, desdobramentos, com exceção da neurobiologia, que continua neurobiologia, mas parte das pessoas da neurobiologia também vieram criar um pedaço da medicina regenerativa. Eu ouvi falar do Dr. Chagas muito antes de chegar ao Rio de Janeiro, em 1963. Eu estava aqui, na fazenda Morro do Chapéu. A primeira vez que eu vi história sobre o Dr. Chagas, nós estávamos furando um poço artesiano no Pantanal de Mato Grosso, em 1960, com o sobrinho do Dr. Chagas, Paulo Galvão Lobo. Paulo Galvão Lobo era irmão de Luiz Carlos Lobo, que criou o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, NUTS, que foi um projeto do Instituto de Biofísica, de 1972, ao IPEA, do Ministério do Planejamento, e, com isso, viabilizou a criação daquela instituição. O meu segundo contato indireto com o Dr. Chagas veio por meio de um médico, Dr. Salomão Baruch, que havia sido membro do laboratório do Dr. Chagas no Instituto de Biofísica. Salomão decidiu voltar para Corumbá e inaugurou a primeira clínica radiológica daquela cidade em parceria com meu pai. E, por isso, eu ouvi do Salomão verdadeiras histórias e milagres feitos pelo Dr. Chagas. Em 1967, ao ingressar na Faculdade de Medicina, eu conheci pessoalmente o Dr. Chagas como diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil e como diretor do Instituto de Biofísica. O professor Chagas era um cientista agregador que deu boas-vindas na Cátedra de Física Biológica e depois no Instituto de Biofísica a cientistas de todas as áreas do conhecimento. Ele era muito influente na sociedade brasileira e no exterior, e ele usou a sua influência para abrir portas para jovens cientistas em todos os lugares que passou. Sua personalidade eclética influenciou a biofísica a ser multidisciplinar e pluralista. Seu rigor científico induziu a todos a fazer uma ciência de qualidade na fronteira do conhecimento. Como presidente da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, ele deu oportunidades a jovens pesquisadores da biofísica, como eu, Roberto Lente, Rafael Linden, a organizar eventos de temas sugeridos pelo Papa João Paulo II. Esse é um exemplo de uma reunião. Aqui está o Dr. Chagas, com a sua elegância habitual, e ao lado dele estou eu e vários outros cientistas, prêmios nobres, falando sobre Pattern Recognition Mechanism, que foi uma sugestão do Papa Paulo II, e essa reunião se deu em 1985. Sua generosidade, sua capacidade de admirar o trabalho científico de seus colegas, seu rigor científico, sua personalidade eclética, sua visão multidisciplinar da ciência e, principalmente, seu espírito agregador possibilitaram a criação de um laboratórios no Instituto de Biofísica de todas as áreas do conhecimento. Sob a orientação de Carlos Chagas Filho, o Instituto de Biofísica se tornou um celeiro de formação de pesquisadores da ciência de qualidade no Brasil. Uma verdadeira fábrica de cérebros. Muito obrigado, Dr. Chagas.
Eu tinha mais alguns slides, mas como a minha apresentação já chegou no limite, eu deixo o PDF para os alunos no futuro. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Muito bom. Passo a palavra, então, para a reitora Denise, professora Denise, por favor. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Sim. Muito boa tarde. Muito obrigada a Ana Célia Castro por toda a dedicação ao Colégio Brasileiro de Altos Estudos e ao programa de cátedras, que muito engrandece a nossa universidade nesse ano do centenário. Teria sido ótimo estar presencialmente com todos vocês lá no prédio da Avenida Rui Barbosa. Isso não é possível no momento, mas não faz com que o evento seja menos importante. Muito pelo contrário, talvez até atingindo um público ainda maior. Parabéns à coordenação da cátedra Carlos Chagas Filho de Fronteiras da Biologia e da Medicina, ao professor Manuel Costa, quem eu tive o prazer de ter como colega contemporâneo durante a pós-graduação, nas disciplinas de pós-graduação lá no Instituto de Biofísica, junto com a nossa querida Cláudia Mermelstein. Foram épocas muito boas e é importante que a gente se reencontre sempre. E nesse momento de pandemia ainda mais. Muito obrigada pelo convite e também ao professor Márcio Tavares do Amaral, que ainda falará hoje. É uma honra vê-lo novamente. Márcio, estivemos juntos há pouquíssimo tempo, ainda no mês de fevereiro, início de março, logo antes da pandemia, numa cerimônia belíssima de emerência na Escola de Comunicação. Enfim, que aquele calor humano daquela cerimônia nos acompanhe durante esses tempos difíceis, Márcio. E agradeço também a coordenação da área ao nosso professor João Menezes. E vou iniciar, então, essa breve palestra. Eu espero ser breve. Vocês sabem que professores sempre falam muito, e quando a gente vira reitor é pior, porque parece que a doutora Doris, aqui presente, minha orientadora de sempre, diz que a cadeira nos afeta. Então, Doris, eu tentarei ser breve. Todos veem, então, a minha apresentação? Eu mudei um pouco o título, Manel. A título era Carlos Chagas Filho e a UFRJ, e eu coloquei a pesquisa científica na UFRJ, porque acho que é um momento importante para refletirmos sobre o modelo de universidade. O Ricardo Gataz, que me antecedeu, falou muito bem sobre essa questão, mas eu gostaria de ressaltar, nesse momento difícil pelo qual a ciência brasileira passa, a produção científica, 95% da produção científica, ela acontece no ambiente das universidades públicas brasileiras. Então, eu gostaria de dar esse enfoque hoje, porque é muito importante para entendermos que é todo um sistema, né, de ciência e tecnologia que depende das universidades públicas. E esse projeto, na verdade, ele começou... eu vou trazer uma perspectiva histórica que já foi comentada sobre o Ricardo. Eu trago aqui o prédio por fora, né, o prédio da Faculdade de Medicina, lá na Praia Vermelha, prédio esse destruído durante a ditadura militar. Como o Ricardo falou, em 1920 não foi formada a Universidade do Brasil, mas sim o que chamavam à época a Universidade do Rio de Janeiro. Na verdade, uma junção de escolas de formação profissional. A Escola Politécnica, hoje Escola Politécnica, que havia sido fundada no século XVIII como Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, há quem diga que naquela época, no século XVIII, não era uma escola de nível superior, era uma escola
de nível técnico. É difícil essa questão no momento, mas há essa discussão se ela seria a primeira instituição de ensino superior do país. Talvez até a primeira escola de engenharia da América do Sul. A nossa faculdade de medicina, agora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela foi criada pelo príncipe regente em 1808. Então, a primeira faculdade de medicina é a da Bahia, mas a que primeiro começou a funcionar foi a nossa faculdade de medicina, a faculdade de medicina da Universidade do Rio de Janeiro, naquela época, com o nome de Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia, e a Faculdade Nacional de Direito, que havia sido criada no século XIX também, mas mais para o final do século XIX. Vejam, eram escolas de formação profissional, e essa união de 3 escolas de formação profissional deram origem ao que se chamava uma universidade, mas uma universidade com modelo que nós denominamos modelo napoleônico, que é um modelo de universidades francesas, que é um modelo de formação profissional, onde há uma separação entre as atividades de ensino e as atividades de pesquisa. A França tem mudado esse paradigma nos últimos anos. Eu acabo de visitar, no final de 2019, o Plateau de Saclay, onde várias escolas politécnicas e a área de várias faculdades se unem num mesmo campus para formar. Então, Paris 11, Paris Sud se unem para formar um Plateau em Saclay, onde há interação universidade-empresa, universidade de pesquisa. Mas esse não era o modelo francês inicialmente, e assim começou a nossa universidade. O professor Carlos Chagas Filho, como o Ricardo muito bem falou anteriormente, ele assumiu a cátedra de Física Biológica da Faculdade de Medicina, portanto, ele tinha uma cadeira na Faculdade de Medicina, e criou, nessa época, 2 laboratórios, o de Física Biológica e de Cultura de Tecidos, implantando o conceito de laboratórios numa unidade de formação profissional, numa unidade que formava médicos. Isso em 1937, e para isso ele teve que decidir entre continuar em Manguinhos ou migrar para o UFRJ, atual UFRJ, na época Universidade do Brasil, porque em 1937 a universidade faz essa mudança de paradigma, ela passa a ser construída como universidade modelo de Humboldt, modelo de Berlim, universidade de pesquisa, acompanhando a criação da USP, que acontece em 1934, também como uma universidade de pesquisa desde o início. Portanto, a UFRJ ela fica como uma universidade de formação profissional por menos de 2 décadas, por muito pouco tempo. Nessa época se inicia a formação da Universidade do Brasil, uma universidade onde há atividades de pesquisa acontecendo, não só dentro da Faculdade de Medicina, mas em outras áreas. Porque nessa época já havia outras unidades formando a nossa universidade. A criação do Instituto de Biofísica aconteceu em 1945, alguns anos depois, mas para iniciar esses laboratórios, o de Física Biológica e o de Cultura de Tecidos, o Dr. Carlos Chagas trouxe para a UFRJ Almir Castro e Herta Mayer, do Instituto Oswaldo Cruz, para a universidade. Isso foi muito importante, porque aí começaram as atividades de pesquisa dentro da Faculdade de Medicina, uma escola de formação profissional. Então, passou a acontecer uma reformulação da estrutura da nossa universidade, com a implantação do modelo científico, com tema, objeto de estudo, e o Manel vai falar sobre o poraquê, sobre o peixe elétrico. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quis trazer algumas fotos. Aqui a doutora Aida, Cecília, vejam o experimento acontecendo, o Dr. Chagas do laboratório, e desde o início, a internacionalização estava presente. A Fundação Rockefeller, entre 16 e 42, estava no Brasil. Guilherme King iniciou esse movimento de financiar a possibilidade de intercâmbios com a França. O Dr. Chagas foi pioneiro na relação França-Brasil, e eu tenho que informar
para todos os senhores que a França ainda é o país com o qual a Universidade Federal do Rio de Janeiro mais colabora nos dias atuais. Isso tudo será mostrado em futuro próximo, quando nós acabarmos de fazer todos esses estudos de colaborações internacionais. E também com a Inglaterra em Cambridge. Portanto, os princípios norteadores dessa atividade implantada por Dr. Chagas e acompanhada por uma série de professores nessa época era a articulação entre a docência e a pesquisa, e para isso era fundamental o regime de trabalho integral. Vejam, eles saem do Instituto Oswaldo Cruz e passam a trabalhar de forma integral na universidade. A ascensão na carreira dependeria de titulação. Haveria intercâmbio científico nacional e internacional desde o início na nossa universidade. E, em 1943, as linhas de pesquisa portanto, pouco antes da inauguração da fundação do nosso Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, eram potenciais bioelétricos, dinâmica celular e traçadores, análise físico-química de agregados celulares e o uso de radioisótopos, que nessa época já tinha concedido 2 prêmios Nobel e era um assunto muito importante, como é até hoje. Eu trago aqui a figura da escadaria lá do prédio da Praia Vermelha, uma figura que o Dr. Chagas, onde tem a doutora Herta aqui em primeiro plano, o professor Antônio Paz de Carvalho, que era diretor do Instituto de Biofísica quando eu ingressei como aluna de iniciação científica, doutora Aida, enfim, várias pessoas que eu tive o enorme prazer de conviver. Eu não vou falar mais, mas essa era a ambiência do Instituto e o trabalho sempre muito dedicado. Aqui um laboratório na Praia Vermelha. Imaginem, o laboratório que depois deu origem ao laboratório do professor Walter Zinn, de respiratório. O professor, que agora me fugiu o nome, porque, como disse a Ana Célia, já estou cansada hoje, depois do Conselho Universitário, que orientou o professor Walter Zinn, vocês conseguem me lembrar? Aires Fonseca. O Aires da Fonseca, o professor Aires da Fonseca, que, inclusive, no livro do professor Antônio Paz de Carvalho, professor Aires da Fonseca, eu tive a honra de estudar eletrofisiologia cardíaca e fisiologia cardiovascular. Bom, o CNPq criado, Instituto de Biofísica criado, Laboratório de Radioisótopos aqui em 1953, e muitas dificuldades para implantar esse modelo científico na universidade, desde sempre, sempre com muito questionamento por todo mundo e pela comunidade acadêmica também, mas o Dr. Chagas sempre ligado a organismos internacionais a partir de 1956, como o Gataz salientou. A primeira tese de doutorado foi do professor Roberto Alcântara Gomes, sua filha está aqui presente. Saudações, Flávia Alcântara Gomes. A primeira tese foi do Roberto, citada também pelo Ricardo. Então, na Universidade Brasileira, a atividade de pesquisa antecede a pós-graduação. Então, nós temos visto, nos últimos anos, um movimento de criação de cursos de pós-graduação em locais onde não há atividade de pesquisa. Isso eu acho preocupante. Veja, na universidade, na UFRJ, os institutos de pesquisa datam aí da década de 40, 50, 60. A primeira tese de doutorado acontece em 66, logo após o parecer Sucupira, que é de 65, né? Então, é o início da pós-graduação brasileira, mas a atividade de pesquisa antecedeu em praticamente 20 anos o início da pós-graduação. A indissociabilidade entre ensino e pesquisa é fundamental, está na nossa Lei de Diretrizes e Bases, está na nossa Constituição. Tudo isso nasceu na nossa universidade através da atuação desse pioneiro que foi o professor Carlos Chagas Filho. As disciplinas do Instituto Biofísica e Fisiologia e, a partir da década de 80, parasitologia também. Então, o pai da pós-graduação brasileira, o professor Sucupira, que foi professor emérito da nossa universidade, vejo uma ligação importante entre a UFRJ, a criação da pós-graduação no Brasil, a sua regulamentação. E, em 1960, havia apenas 40 cursos de pós-graduação
na UFRJ. Em 1985, o Instituto passa a se chamar Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Em 73, aconteceu a transferência para a Ilha do Fundão. Aqui tem algumas fotos da instalação, com o professor Leopoldo, professor Firmino, enfim, eu vou passar rápido por causa do tempo. Na década de 70, aqui o Bloco G, o Instituto de Biofísica e os departamentos. Um monte de gente pode se reconhecer aqui. Eu não tenho tempo para citar várias pessoas muito queridas, e aqui o nosso professor Carlos Chagas Filho, a transferência para a Ilha do Fundão e a continuação das atividades de pesquisa com excelência e de pós-graduação. Os anos 80 e 90 tomados por essas atividades dos laboratórios, atividades essas nos quais havia não só professores e técnicos, mas também estudantes de graduação e de pós-graduação. Aqui, professor Carlos Chagas ministrando a disciplina de metodologia científica, Egberto Moura, o Ivo, Elizabeth Gestal, várias pessoas queridas. Eu vou passar rapidamente e terminar essa linha do tempo falando que em 1996 é criado o segundo programa de pós-graduação do Instituto em Fisiologia. Dr. Chagas morreu 4 anos depois, deixando esse enorme legado para a nossa universidade. O curso de graduação em biofísica ele não pôde assistir, mas certamente teria apoiado esse belíssimo projeto do Instituto. E durante a minha gestão como diretora do Instituto, o primeiro desafio foi organizar as comemorações do centenário do professor Carlos Chagas Filho, como nesse ano está sendo a de organizar o centenário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quis o destino que eu estivesse envolvida com essas duas atividades de comemoração dos centenários importantes do professor Carlos Chagas Filho, em 2010, e agora da nossa universidade, em 2020. Criamos 2 mestrados profissionais, e o jubileu do programa aconteceu em 2013, quando o programa de pós-graduação em biofísica fez 50 anos. E o Dr. Chagas sempre dizia, eu não sei se exatamente assim, Ricardo, mas o que é biofísica? Biofísica significa a pesquisa que estamos interessados em fazer, o assunto que pretendemos pesquisar, portanto, não havia direcionamento, não se pensava se a pesquisa era básica ou aplicada, se a pesquisa tinha uma aplicação imediata ou não. Esse sempre foi o espírito do Instituto, esse deve ser o espírito da nossa universidade, que se faça pesquisa com qualidade. E assim nós seguimos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dr. Chagas foi professor catedrático muito jovem, vejam, com 27 anos, fundou o Instituto de Biofísica da Universidade do Brasil. E eu trago a frase que Ricardo falou de uma outra forma: na universidade se ensina porque se faz pesquisa, mas eu acredito que aquela frase do Ricardo, que ouviu diretamente do professor Carlos Chagas Filho, seja mais correta. Eu vou mudar, Ricardo, a partir de agora. É muito importante salientar que a indissociabilidade entre ensino e pesquisa nasceu do olhar visionário dos criadores da USP e também de pessoas da nossa universidade, como Carlos Chagas Filho, e a docência em regime de dedicação exclusiva, tão importante e tão ameaçada na atualidade, né? Com a carreira docente sendo ameaçada, a verbo fomento destinado à ciência, tecnologia e inovação, e também agora ao Ministério da Educação, fortemente atingido pelo corte nas verbas. Então, para terminar, eu mostro que a UFRJ da atualidade ela é bastante diferente daquela UFRJ de 1966, quando a primeira tese de doutorado foi defendida, aquela universidade onde ainda não se fazia pesquisa. Quero salientar que essa produção intelectual, que é crescente e de muita qualidade, que acontece na nossa universidade, ela é produto desses visionários e pioneiros, como o professor Chagas, professor Paulo de Góes, na área da saúde, professor Coimbra, na área
de engenharia, o fundador da COP. Eu espero que essa linha seja ascendente, que nós não tenhamos uma estabilização ou até um decréscimo, o que é esperado se houver diminuição, infelizmente, no fomento à pesquisa. Então, isso é produto daquela semente plantada pelos pioneiros como Carlos Chagas Filho, e por isso a nossa universidade ela é uma universidade que corresponde à melhor universidade federal do país, a maior universidade federal e também uma das melhores da América Latina. Ela tem hoje 15.400 estudantes de pós-graduação, são 315 cursos lato sensu, 224 estrito sensu, 94 programas de doutorado, 201 de mestrado, 29 de mestrado profissional, que o número de estudantes pela mestrado profissional, doutorado, e somos mais de 1.450 laboratórios, um parque tecnológico, mostrando que a interação universidade-empresa é o caminho. Foi assim em todos os países desenvolvidos do mundo, precisa ser assim no Brasil. Infelizmente, há um movimento de retirada dos institutos de pesquisa das universidades, o que foi tentado através do programa Futurice, e agora, mais recentemente, está sendo tentado a partir da retirada dos parques tecnológicos do âmbito da universidade. Precisamos nos posicionar contrários a isso, porque retirar as atividades de pesquisa da universidade é retirar a possibilidade de desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação no nosso país. Aqui, nosso tanque oceânico, as tecnologias para a exploração de petróleo e pré-sal, o ônibus híbrido. Eu podia trazer os da área da saúde, mas todos os senhores conhecem bem a nossa capacidade de responder à Zika no passado, agora ao coronavírus, novos testes diagnósticos, novas possibilidades de tecnologias também na área da saúde. As empresas juniores da universidade, eu espero que cresçam, mais disciplinas de empreendedorismo devem acontecer na nossa universidade, contamos com o apoio de todos vocês, é esse o espírito de Carlos Chagas Filho que deve permanecer, que as universidades públicas permaneçam como projeto de Estado e como universidades de pesquisa, porque a retirada dos institutos de pesquisa do âmbito das universidades é um retrocesso, é transformar as nossas universidades em escolões de ensino superior, é voltar a 1920, nós devemos lutar contra isso, sem dúvida nenhuma, porque nós precisamos dar um futuro melhor para essas crianças. A nossa história, a história da UFRJ é o seu futuro. É essa mensagem que a UFRJ traz nos 100 anos, atuando em populações ribeirinhas, nosso instituto faz isso, na região amazônica, em outras pós-graduações, nucleando a pesquisa, a ciência, a tecnologia e o espírito de Carlos Chagas Filho no nosso país. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Obrigado, Denise, foi excelente. Eu vou passar aqui, então, para a minha parte. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, vocês estão vendo a tela? Tudo certo, Manel. Ok, então tá. Então, a minha parte fiquei de falar de professor Chagas e o peixe elétrico, falar da pesquisa dele com o peixe elétrico. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, eu esquematizei minha apresentação em 4 partes. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de como é que foi a escolha do Poraquê como modelo, por que ele fez isso, em que contexto que isso aconteceu. Depois, imaginando que essa cátedra tem uma audiência bastante variada, eu vou falar um pouquinho de como é que funciona o peixe elétrico, a geração de eletricidade. Depois eu vou entrar, propriamente dito, nas pesquisas do Dr. Chagas e dos colaboradores dele e o que o Instituto fez com o Poraquê durante quase mais ou menos 50 anos de estudo.
E vou terminar falando um pouquinho de como é que anda a pesquisa com poraquê ultimamente, embora eu não esteja mais na área, mas como é que ela anda. Então, já foi falado aqui um pouco da história do Dr. Chagas, já foi comentada aqui, e a pergunta que eu estou tentando pensar é como que acontece a escolha do modelo pelo Dr. Chagas. Então, ele já tinha falado, quando ele estava ainda fazendo graduação na Faculdade de Medicina, ele relata que tinha assistido a uma conferência de Emmanuel Fauré-Fremier e que tinha ficado muito impressionado com a biologia celular e com a virologia. Depois ele vai passar, depois que ele se forma, ele passa um tempo no Instituto Oswaldo Cruz, onde ele vai ter contato com José Carneiro Felipe e vai aprender físico-química, e com Miguel Osório vai aprender fisiologia. E finalmente ele faz, como foi dito aqui, o concurso para catedrático, e depois ele vai fazer então uma viagem, uma visita ao exterior para visitar laboratórios e para ter contato com o que se fazia no exterior. Então ele vai visitar na França o laboratório de René Wurmser, no Instituto de Biologia Físico-Química, na França. Essa é uma a foto atual do Instituto, tirada com o Google View. E ele vai também à Inglaterra, vai visitar Archibald Hill, na University College, e Edgar Aden, em Cambridge. Esses dois foram nobelistas também. Mas é principalmente com contato com Alfred Fessard, no Collège de France, que ele vai escolher o modelo dele. Então, ele relata no livro, na sua biografia, que ele tinha ficado fascinado com os seminários de Daniel Auger, de Alfred Fessard, sobre o torpedo. Então, o torpedo é esse que está aparecendo aqui nessa foto, é o animal torpedo marmorata, e aqui é o professor Alfred Fessard dissecando esse peixe elétrico, que eu vou mais adiante explicar mais como é que ele faz a eletricidade, é um peixe elétrico marinho, que era estudado por esse grupo. Eu não sei exatamente aonde que ele relata que ele visitou Alfred Fessard no Collège de France, mas em algum momento o Alfred Fessard trabalhou no Instituto Marey. Então eu não sei se ele estava propriamente dito, o laboratório dele em 39 e 38 estava no Collège de France, ou se ele já tinha se mudado para o Instituto Marey, que não existe mais, hoje em dia virou a quadra de tênis de Roland Garros. O Dr. Chagas tem a oportunidade depois de trazer os Fessard ao Brasil e colaborar com eles, tanto, inclusive, René Wurmser também, ele tem a oportunidade de trazer o Brasil e colaborar. Então, ele resolve, na volta dele de fazer esse tour de conhecer a pesquisa no exterior, ele resolve fazer um modelo autóctone, um modelo baseado no que existia no Brasil. E aí ele chega a pensar em trabalhar com bicho preguiça, trabalhar com vagalume, mas ele acaba se decidindo trabalhar com o peixe elétrico, por vários motivos, entre eles pela disponibilidade, e quem podia fornecer peixe elétrico para ele era ele classifica de ictiologista amador, Bernardo Maumann, que era uma pessoa que visitava vários, aqui tem visita de Bernardo Maumann ao jornal Diário da Noite, aqui o Diário à Noite, e ele exibia o poraquê e falava das questões do poraquê, e aqui fotos do Dr. Chagas junto com Bernardo Maumann, aqui numa luta de um poraquê contra um jacaré, e etc. Então, nesse contexto, o Dr. Chagas resolve trabalhar com o poraquê. O que é o poraquê? Então, eu trouxe aqui um filme feito por Humberto Mauro, dirigido por Humberto Mauro, uma época de cinema científico, um projeto de cinema científico. O filme é dirigido por Humberto Mauro, produzido por Dr. Chagas. Eu infelizmente, não tenho tempo de passar o filme todo. Mas o poraquê é um peixe de até cerca de 2 metros de comprimento, vive na Amazônia e é capaz de descargas de 600, 800 volts. Aqui ele fora d'água. Vocês vão ver ele aqui dentro, no filme ele aparece dentro d'água e ele nada com essa nadadeira ventral, e é muito bonito esse movimento de nado do peixe. E no filme, deixa eu ver se aparece aqui, primeiro tem cenas gerais da Amazônia, onde ele foi filmado, de onde se origina. Aqui um tanque com os animais, o filme narra nesse momento que é difícil a reprodução em cativeiro, mas que é fácil a obtenção desses peixes. E aqui uma filmagem desses vários peixes dentro desse lago, e depois uma filmagem embaixo d'água, mostrando, então, o movimento do peixe. Então, está aqui ele nadando com essa grande nadadeira ventral. Bom, como é que o peixe produz, então, eletricidade? A maneira de pensar é como a eletricidade é produzida numa pilha.
a gente tem que, quando o circuito é fechado, passa uma corrente que tem a pilha produz uma certa voltagem, uma diferença de potencial entre as duas extremidades, e a passagem de elétrons faz com que essa lâmpada, os elétrons passando pelo filamento da lâmpada, acendem essa lâmpada. As lâmpadas, a gente pode pensar que as pilhas são ligadas de duas maneiras, elas podem ser ligadas em paralelo, e a gente tem que a corrente se soma dessa maneira, ou elas podem ser ligadas em série. E o que a gente está tendo, então, é uma soma das diferenças de da voltagem. Essa pilha funciona de maneira parecida com a eletroplaca ou com a célula elétrica. Aqui a gente tem uma imagem da célula da eletroplaca em microscopia óptica, aqui em microscopia eletrônica de varredura. E a gente vê que essa célula elétrica tem uma série de grandes papilas na face chamada anterior, que está voltada para a região anterior do animal, e poucas papilas, pequenas papilas na região posterior. São microscopias do Instituto de Biofísica. Aqui uma foto mais recente com microscopia confocal, mostrando uma célula elétrica por microscopia confocal. Então aqui eu fiz um esqueminha dessa célula, mostrando essas papilas e essa região inervada, para a gente entender melhor. É como se ela fosse um pequeno tijolo em várias faces. Então, essa célula, ela cria uma diferença de potencial, uma diferença de carga elétrica em relação ao exterior. E o que acontece é que o nervo libera uma substância sinalizadora, acetilcolina, essa substância atravessa a fenda sináptica e vai se ligar a uma proteína de membrana, que é um receptor, portanto, de acetilcolina, mas esse tipo de receptor é também um canal de sódio, canal de vários íons, e permite a passagem desses vários íons. Essa passagem de íons muda localmente a polaridade da membrana. Então, o que a gente tem é que aqui uma célula elétrica, esquematicamente, ela é negativa em relação ao exterior, nas duas faces, na face anterior e na face posterior. Quando chega o nervo, o sinal do nervo, ocorre uma mudança de polaridade nessa região, e com isso agora é como se a gente tivesse encaixado várias pilhas, e a diferença de potencial de cada uma delas pode se somar para poder, então, fazer uma passagem de corrente ao longo de todas essas células e ao longo de todo o peixe. Então, a gente vai ter agora, no peixe, os órgãos elétricos, várias células elétricas constituindo essas estruturas chamadas órgãos elétricos, aqui de novo na microscopia de varredura. E aí a gente tem, então, um monte de células elétricas nesse peixe que tem quase 2 metros de comprimento, que, na verdade, a história se complica porque ele é formado de 3 tipos de órgãos elétricos diferentes, o órgão principal de Sachs e de Hunter. E esses órgãos, essas células elétricas, a gente pode pensar que elas estão ligadas em série, o que produz uma grande voltagem no animal de corpo cilíndrico, e elas estão ligadas principalmente em paralelo, na raia, como, por exemplo, a torpedo marmorata ou outras raias. Nesse caso, elas estão ligadas principalmente em paralelo. Então, nesse caso, a gente tem uma grande corrente e uma voltagem não tão grande, enquanto no peixe a gente tem uma corrente que não é tão grande, mas a gente tem uma enorme voltagem que é capaz de ser formada, que é, portanto, proporcional ao tamanho do corpo do animal. Bom, para falar então sobre as pesquisas do Dr. Chagas e do Instituto de Biofísica, na verdade eu estou aqui equalizando o trabalho do Dr. Chagas com o trabalho do Instituto de Biofísica. A gente tinha brincadeira de que todos que entravam no Instituto de Biofísica começavam trabalhando com peixe elétrico. Eu coloquei várias fotos e vários nomes de vários colegas e peço desculpas antecipadamente pelos colegas que eu estou omitindo ou que eu não vou ter oportunidade de mencionar aqui. Esquematicamente, eu vou dividir em 4 grupos de pesquisa. Pesquisas em fisiologia e sobre a bioeletrogênese, pesquisas bioquímicas, pesquisas sobre estrutura e pesquisas com citoesqueleto, principalmente bioquímica de citoesqueleto. Então, um dos primeiros trabalhos que foi feito foi um trabalho do Dr. Chagas sobre uma introdução geral à bioeletrogênese e à geração de eletricidade por aqui. Então, tem várias publicações no laboratório, no Instituto de Biofísica, começando com essa do Dr. Chagas, mas seguindo essa tradição de estudos de fisiologia. Nessa foto, a gente está vendo o Dr. Chagas fazendo um registro junto com um osciloscópio. O osciloscópio, o oscilógrafo de raios catódicos, o que ele está fazendo é um registro da atividade elétrica, de acordo com esse esquema que está aqui, que é o esquema dessa primeira publicação, onde era colocado um eletrodo numa extremidade do peixe, outro na outra extremidade, e era analisado
a corrente elétrica que passava por essas duas extremidades. Então, aqui eu trouxe um filminho mostrando o que seria um osciloscópio. Na verdade, é um programa que está simulando esse osciloscópio. E o que a gente está vendo é que, se a gente mudar a frequência, essa mudança de frequência aparece nessa onda senoidal. Se a gente mudar a amplitude, vai mudar nesse eixo daqui a amplitude. Então, esse tipo de registro, nesse caso que a gente está vendo, seria algo semelhante ao registro de a atividade de um peixe elétrico, uma descarga elétrica forte. Esse tipo de registro é típico para cada peixe elétrico e até hoje é usado como critério de classificação e identificação dos vários tipos elétricos a partir desse tipo de descarga elétrica. A gente vai ver no final que ele é utilizado, inclusive, para caracterizar tipos de poraquê diferentes. Então, esse tipo de registro vai ser usado pelo Richard Keynes e Martins Ferreira para fazer o registro de uma eletroplaca isolada. Então, aqui a gente tem esses eletrodos colocados em várias regiões diferentes da célula elétrica e fazendo o registro do potencial de membrana de uma única eletroplaca isolada. Esse artigo é de 1953 e, para colocar em contexto, como já foi tão bem explorado pelos colegas, a definição do modelo elétrico de membrana, chamado equilíbrio de Hodgkin-Huxley, foi feito em 1952 no Journal of Physiology, nesse primeiro esquema aqui do que é um modelo elétrico de uma célula. O outro trabalho importante de Dr. Chagas é na busca do receptor de membrana. Então, o que é o receptor? O receptor, na verdade, é um conceito que vem desde Claude Bernard, passando por vários outros pesquisadores, de que existia uma substância que recebia o sinal do nervo e que transmitia para o músculo esse sinal do nervo. Então, esse foi um conceito bastante abstrato, que foi sendo aprimorado com o passar do tempo, e tem uma revisão interessante por esse autor Karsmar, mencionando que esse conceito de substância receptora já vinha desde Claude Bernard, mas que era muito abstrato, e que ele lembra como eles ficaram impressionados, os pesquisadores, quando no encontro de 1959, no Rio de Janeiro, Chagas e outros, Nack Manson e outros, começavam a falar do receptor não como um conceito abstrato, mas como uma molécula a ser identificada, uma molécula que podia ser extraída quimicamente, isolada quimicamente. Então, como vocês viram naquele esquema, a ideia é de que o nervo libera uma substância e essa substância se liga nesse receptor. Hoje em dia, a gente já tem aqui essa molécula, a estrutura tridimensional dessa molécula desenhada. Das pessoas envolvidas no isolamento do receptor, que foi o Jean-Pierre Changeux, comenta numa revisão histórica também que esse grupo quase identificou antes dele, usando o peixe elétrico, mas ele não usou uma substância tão específica quanto a que acabou sendo usada, que era o veneno de cobra da Naja, que é a bungarotoxina, que permitiu ele fazer o isolamento do receptor. Na verdade, o Dr. Chagas vai usar para o receptor, para tentar identificar o receptor, o curare. De novo, a ideia de que ele estava buscando um modelo brasileiro e a ideia de que esse curare, se ligando ao receptor, se esse curare tivesse marcado com radioatividade, ele podia depois buscar qual era a fração que tinha radioatividade e, com isso, tentar purificar esse receptor. Mas é claro que ele vai fazer amplos estudos sobre o curare e ele também vai usar esse curare radioativo, vai ser um dos pioneiros na introdução de marcadores radioativos e do uso de radioatividade, como Ricardo Gattai já mencionou, existe uma longa tradição de uso de radioatividade no Instituto de Biofísica. Então, o curare, tem vários tipos de curare, esse é uma molécula, uma estrutura de um tipo de curare de tubocurarina, e a ideia era de tentar usar esse curare para, como eu falei, isolar o receptor, que o curare já vinha sido estudado desde Lacondamine e Claude Bernard e outros. Então, um tipo de experimento para purificação de uma molécula, isso aqui é retirado de um livro didático, era de que você tinha uma mistura de componentes da célula, a célula tinha sido homogeneizada, e se usava uma série de procedimentos químicos para tentar isolar frações, e se buscava frações enriquecidas numa certa atividade. Nesse caso desse artigo aqui, uma atividade enzimática. Em outros casos, no caso do Dr. Chagas estava buscando, era onde estava se ligando o curare radioativo. Esse tipo de separação de moléculas era feito, inclusive, usando ultracentrifugação. Aqui uma foto do Dr. Chagas com uma das primeiras
centrífugas que foi instalada, nesse caso uma ultracentrífuga analítica, que podia ver qual era a velocidade de sedimentação de moléculas. Isso aqui. Então, estou colocando aqui ao lado sempre os pioneiros que trabalhavam com essas áreas, a professora Aida Som, a professora Hilda Neslava. Outra técnica é a técnica de inervação, e dentro da ideia de que a denervação causa no músculo uma atrofia, então, desde o começo, ele vai estudar a denervação no órgão elétrico, no peixe elétrico, também acontece uma atrofia, e isso muda as estruturas, as características da célula, e ele vai fazer vários artigos sobre isso. Se vocês ainda não repararam, me esqueci de chamar a atenção de que toda vez que tiver essa bolazinha verde, é porque é uma participação do Dr. Chagas diretamente como autor desses estudos que eu estou mostrando na tela. Dr. Chagas e o Instituto de Biofísica tem uma grande tradição de microscopia e de análise estrutural. Até hoje, é um pioneiro no Brasil de microscopia. Muitos trabalhos foram feitos com microscopia usando o peixe elétrico. A gente tem aqui uma bela imagem de contraste diferencial feita nessa publicação, imagens de microscopia eletrônica de varredura, aqui imagem de microscopia eletrônica de transmissão. De novo, aqui a gente tem uma notícia de jornal sobre a instalação do primeiro microscópio eletrônico no país. Eu não garanto a veracidade dessas informações, eu estou trazendo o que o jornal está dizendo sobre isso daqui. Então, isso vai ser um grupo grande que trabalha com microscopia até hoje, com o professor Vanderlei de Souza, com o Dr. Raul Machado e outros. Esse grupo vai juntar tanto a análise bioquímica quanto a análise da estrutura. A gente tem aqui uma análise de distribuição bioquímica de componentes, então a gente tem marcações enzimáticas para localização, marcações para localização de onde está essa atividade enzimática, tanto em microscopia óptica quanto em microscopia eletrônica com maior precisão. Um dos trabalhos importantes que aconteceu no Instituto de Biofísica foi uma única ocasião onde foram conseguidas larvas de peixe elétrico. Então, já tinha mencionado que é difícil a reprodução em cativeiro dele, mas uma vez se conseguiu um lote de pequenas larvas de peixe e foram estudados esses peixes elétricos, esses jovens peixes elétricos, e se viu que os órgãos elétricos deles tinham uma origem muscular. Eles estavam sendo formados a partir de células que tinham ainda resquícios das células musculares, tinham ainda estruturas como estriações que são típicas das células musculares. Esse trabalho de 71, da professora Herta Maia e da professora Aparecida Esquivel, só foi replicado agora, mais recentemente, em 2014, onde se tem, de novo, uma análise do desenvolvimento embrionário do peixe elétrico. Uma série de estudos vai analisar o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto é um conjunto de filamentos proteicos. Microfilamentos foram identificados nesse modelo de músculo por Andrew Huxley, que também trabalhou com a sinalização com a troca iônica, pelo professor Holzer, os filamentos intermediários, os vários tipos de filamentos intermediários, e pelo Keith Porter, os vários microtúbulos em tipos diferentes de células. Então, foram vários artigos feitos no Instituto de Biofísica e pelo professor Chagas envolvendo estudos do citoesqueleto. A gente tem aqui a localização dos filamentos de actina, os filamentos de desmina, que é a proteína dos filamentos intermediários, e inclusive com o grupo do professor Vivaldo Moura Neto no Instituto de Biofísica. Essa questão da origem evolutiva, que tinha sido da origem embriológica, está ligada a uma questão evolutiva bastante antiga. Já na época de Darwin, na época que Darwin faz a primeira descrição da teoria da evolução dele, ele comenta que os órgãos elétricos para ele poderia parecer um caso de uma dificuldade especial, porque seria muito difícil conceber como é que esses órgãos apareceram. E a gente sabe hoje em dia que o órgão elétrico, isso aqui está fora do lugar, o órgão elétrico evoluiu pelo menos 8 vezes de forma independente ao longo da evolução. E a ideia que o Darwin estava preocupado era como era a origem embrionária desses órgãos. Então, essa questão da origem embrionária, ela já tinha, aqui só para mostrar uma matéria recente da internet, um livro recente da internet, mencionando que existem até 3 tipos de origens embrionárias para os órgãos elétricos. A gente sabe hoje em dia que isso não é verdade, só tem 2 origens embrionárias para o órgão elétrico. Órgãos elétricos podem ser derivados de músculo ou de nervos. Um dos casos do órgão elétrico sendo derivado de nervo é nesse peixe, tuí-cavalo. Se a gente tivesse a oportunidade de fazer essa aula lá no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, lá
aqui na Avenida Rui Barbosa, eu teria levado para vocês esse peixinho de tuia cavalo para fazer uma demonstração da eletricidade dele. Esse peixe tem uma produção de um órgão elétrico derivado de músculo quando ele é jovem e um órgão elétrico derivado de nervo quando ele é mais velho. Então, uma das questões que ficava, só tinha se encontrado uma única vez em animais jovens e ficou-se uma outra maneira de tentar estudar essa origem embrionária do órgão elétrico, era estudar qual era a proteína constituinte dos filamentos intermediários do peixe elétrico. Então, eu pude fazer com vários colegas e purificar esse filamento intermediário e mostrar que ele era feito de desmina, esses filamentos intermediários eram feitos de desmina, que é uma proteína exclusiva de músculo. E, portanto, a gente tem que o órgão elétrico, no sentido bioquímico, é ainda um tipo de músculo. A gente pode também mostrar que esses órgãos elétricos, essa desmina de órgãos elétricos, ela é feita de várias isoformas, de várias variantes, usando um processo de separação bioquímica. A gente pode ver que eles eram compostos de 5 isoformas e que esse perfil de isoformas era específico para cada órgão elétrico e que, portanto, a gente teria, de alguma maneira, esse perfil, essa diferença de isoformas estivesse ligado à maneira que esses 3 órgãos elétricos funcionam. Mais tarde, eu pude trabalhar sobre continuando nessa ideia de que existe uma diferenciação muscular. Eu pude estudar ainda sobre orientação do Dr. Chagas, mas fazendo um doutorado de sanduíche com o professor Holzer, junto com a professora Cláudia Mermelstein, a gente pôde estudar esse processo de diferenciação muscular e como é que essa diferenciação é regulada, e estudando o papel do gene diferenciador MIOD, por exemplo. Esse foi uma das últimas orientações do Dr. Chagas e de alguns dos últimos artigos de Dr. Chagas. Aqui é um modelo de como o MIOD trabalha se ligando na região reguladora de vários genes e vários genes elétricos. Bom, e como é que como é que anda hoje em dia a pesquisa com peixe elétrico para encerrar a apresentação? São só mais dois slides. Essa pesquisa, hoje em dia a gente tem o genoma dos peixes elétricos já foi sequenciado, já foi feito um proteoma dos peixes elétricos. O genoma é a análise de todos os sequenciamentos, de toda a sequência de DNA do peixe elétrico, e o proteoma é a identificação de todas as proteínas. Existem casos onde um mesmo gene pode dar mais de uma proteína. E quando a gente estava achando que a história era muito complicada, porque eu tinha identificado 5 isoformas de desmina, a gente sabe, hoje em dia, que existem pelo menos 70 variantes de desmina, 70 fosfolipídios de desmina. Hoje em dia a gente sabe que ela se origina de 2 genes, desmina A e desmina B, mas a complexidade é muito maior do que a gente tinha imaginado. Foi feito também a análise do microRNoma. Então, microRNAs são pequenos RNAs não codificantes. A gente vai ter uma aula na cátedra mais adiante sobre esses RNAs não codificantes. Eles são moléculas são codificadas a partir de genes que transcrevem esses microRNAs, que bloqueiam a ação de RNAs mensageiros e bloqueiam a expressão de outras proteínas. E existem alguns desses microRNAs são específicos de tecidos elétricos. Existe um microRNA em particular que está aumentado enormemente nos órgãos elétricos. Ele foi chamado, então, de electromicroRNA nesses tecidos. E só para encerrar, então, a gente tem que, hoje em dia, na verdade, o que se achava que era um peixe elétrico, são 3 tipos de peixe elétrico. Então, existe, além do eletróforos elétricos, existe o eletróforos varii e eletróforos voltae, e foram descobertos em 2017, foram descobertos, então, que existem essas 3 variantes. Elas foram caracterizadas não só por diferenças morfológicas, mas, inclusive, por diferenças no seu tipo de descarga, sendo que algumas dessas variantes conseguem dar descargas de até 860 volts. Bom, vou parar por aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação. Ok, muito bem. Então, passo a palavra ao professor Márcio Amaral. Obrigado. Boa noite, já agora, a todas e a todos. O tema que me coube é talvez o mais difícil dessa mesa, porque vai falar de emoções, né? De emoções de Carlos Chagas Filho. Um homem, é a proposição que me foi feita de tema, dividido
entre a ciência e a religião. Um dia ele me disse que não gostava de Descartes, porque Descartes tinha tirado Deus do centro do universo e colocado o homem, feito aquilo que, no século XVIII, Kant chamou de Revolução Copernicana. De certa forma, ao inverso, porque tirou o mais poderoso e colocou o menos poderoso. Tirou Deus e colocou o homem. E com isso destruiu a transcendência, a necessidade, a utilidade, a beleza de empurrar questões mais para adiante e mais para cima do que o que é simplesmente dado pela empiria com que trabalha a ciência, com a qual ele trabalhou a vida inteira. Ele foi um grande cientista e um grande líder de ciência e de cientistas, um grande criador de cientistas, um homem da razão. E o tempo inteiro, a vida inteira, um homem de fé. Houve um tempo na nossa história em que isso não era problema, para ele era, e por isso ele não gostava de Descartes. Descartes é século XVII, está começando, portanto, o que a gente chama de Idade Moderna, do ponto de vista da filosofia, das ciências, né? Na época moderna. E, de fato, Descartes fez essa separação. Não é que ele não acreditasse em Deus, na alma imortal, pelo contrário. Ele queria provar isso pela reta razão, vou dizer, pela razão natural, sem fazer nenhuma referência e sem pedir nenhuma ajuda à teologia. Ele estava completando a saída da Idade Média, que já se tinha processado desde o século XIV, pelo menos, através do Renascimento. Portanto, uma passagem estava sendo feita aí entre um início da nossa história cultural por Descartes, pela ciência moderna, pelos cientistas, em relação a uma história em que ele não precisaria, ele, Carlos Chagas, filho, não precisaria dizer eu não gosto de Santo Tomás, Santo Agostinho. Porque a razão e a fé andavam aí de mãos dadas. É verdade, mãos tensas, apertadas, mas de mãos dadas. No século I da era cristã, depois de Cristo, da nossa época, como se quiser, no século I, houve uma confluência inimaginável antes, que não havia por que acontecer. Mas aconteceu, é um fato histórico, né? Entre a cultura grega da razão e a cultura judaica da fé. Entre a cultura grega da filosofia, e aí podemos dizer da ciência, porque as palavras não se dissociavam na época, e depois uma saiu da outra. Entre uma experiência de mundo, de conhecimento, de verdade, baseada na razão, na filosofia, na ciência, e uma experiência de mundo baseada em Deus, na fé, e sustentada discursivamente pela religião. Nada mais afastado. Se nós olhássemos do começo, nós não veríamos duas paralelas, veríamos duas retas divergentes para não se encontrarem nem no infinito. Mas lá, no século I, por uma série de circunstâncias que dão um curso, não tenho tempo para isso, aqui, infelizmente, porque é muito bonito, juntaram-se essas duas culturas e fizeram uma terceira coisa. Essa terceira coisa é a nossa cultura, que tem antepassados, tem pais gregos e judeus e romanos ali pelo meio, fazendo um cadinho cultural, mas que começa realmente quando o nosso DNA, né, a dupla hélice nossa, tem a razão e a fé girando uma em relação à outra e compondo os genes da nossa cultura, da nossa mente, da nossa razão e das nossas emoções.
Então, houve um tempo em que Carlos Chagas Filho se sentiria inteiramente em casa. Ele não precisaria criticar a separação do que precisamente estava unido. Mas não estava unido por natureza. Estava unido por um grande esforço que gerou uma cultura, que se diz que hoje está acabando. Que gerou uma cultura, gerou a nossa cultura. Foi um trabalho. Durante 2 séculos, foram chamados de apologetas, quer dizer, defensores e propagadores, aqueles filósofos e teólogos que apresentavam, defendiam e propagavam a nova cultura. Diziam que ela era melhor do que a grega. E por quê? Que era melhor do que a judaica. E por quê? Estava se constituindo ali uma cultura com base na coabitação tensíssima, explosiva de razão e fé. Há um pequeno filósofo do primeiro século, Tertuliano, a quem um dia perguntaram, provavelmente antecedido de alguma coisa como: Tertuliano, você que é um homem tão inteligente, como é que você acredita nessas coisas absurdas? E ele respondeu: eu acredito que são absurdas. Se não fossem absurdas, eu conheceria. Então, esse é um bom modelo para indicar que alguma coisa ali estava em alta fermentação e que não era óbvia, mas que gerou 13 séculos de uma grande produção cultural que culminou com a criação das universidades. No século XIII, as universidades, as nossas antepassadas de Bolonha, de Paris, de Salamanca, foram criadas em função do enorme crescimento da cultura baseada na coexistência tensa, nada pacífica, mas coexistência de razão e de fé. Até o século XIII, mais ou menos. No Renascimento, 14, 15, 16, os pensadores, os cientistas, os filósofos, os artistas chegaram à conclusão de que Deus não era um bom objeto de conhecimento e que, portanto, precisasse ser abandonado, não que não houvesse, não que não fosse o criador de todas as coisas, sim, de acordo com isso, todo mundo, mas não pode ser conhecido, não é objeto para o conhecimento, para a razão humana tão finita. E que a razão, então, devia se ocupar das criaturas. 2 grandes blocos de criaturas, o homem e a natureza. Todo o decantado humanismo renascentista, o naturalismo renascentista vem daí, dessa divisão de trabalho que geraria depois a filosofia moderna, essa de Descartes, de quem Carlos Chagas Filho não gostava, tratando só do homem como sujeito, um sujeito que é um indivíduo, que é um eu, que se fala na primeira pessoa, que é um CPF, que é uma mente, o famoso penso, logo existe, daí que vem, é uma mente, o corpo de Descartes não fazia parte do sujeito Descartes. Ele faz parte da natureza extensa de todas as coisas, fora do sujeito. E as ciências que foram procurar leis invariantes, leis universais. Então, a separação entre razão e fé estava sendo feita aí. Por isso ele não gostava de Descartes. Essa separação teve, na organização da sociedade e da cultura, no século XVI, XVII em diante, a forma de uma divisão de espaços entre o espaço público ocupado pela razão. Aí se diz a verdade. Esse é o lugar da filosofia e da ciência, e a esfera privada, onde se crê, onde está a fé, a religião, onde está Deus. Em tese, esses 2 espaços não só não se confundem, como não devem se invadir. Mas isso, no fim das contas, quis dizer que a fé não tem condições nem poder
para invadir o espaço público da razão. Não deve fazê-lo. Será reprimida se fizer. Mas o contrário não é verdade. A potência da razão é tal que ela pode criticar a fé. O iluminismo no século XVIII foi isso. A promessa de que pelas luzes da razão se iriam iluminar todos os cantos de sombra ainda sobreviventes da Idade Média tinha como objeto a religião, a fé, a igreja. Voltaire acabava os seus manifestos frequentemente com essa frase: écrasez l'infâme, esmaguem a infame. E a infame era a religião, né? Então, a ciência da natureza, a busca de leis invariantes, pura afirmatividade da razão, da filosofia como um modo de dar universalidade ao sujeito, o movimento iluminista como um grande movimento cultural, político, né, intelectual. Não foi uma escola, mas foi um grande movimento intelectual que permitia que a razão exercesse a sua potência criticando a fé e mesmo procurando excluí-la. Há uma história que alguns dizem que não é verdadeira, mas devia ser. O físico Laplace teria mostrado sua cosmologia, né? Seu modelo cosmológico a Napoleão, que era metido a entender de todas as coisas, e o imperador ficou com aqueles cálculos e tal, leu aquilo e depois, quando se reencontraram, ele disse: Senhor de Laplace, eu não encontrei Deus no seu sistema. E Laplace teria respondido: Majestade, eu não necessitei dessa hipótese. Por isso, Carlos Chagas Filho não gostava de René Descartes, que está na origem dessa separação toda. No século XIX, nós temos Nietzsche dizendo que Deus morreu. Claro que não é uma afirmação teológica. Teologicamente, ou bem Deus existe e não morre, ou bem Deus não existe e não morre. O Deus morreu de Nietzsche foi um modo de dissociar para ele definitivamente a dimensão que ele às vezes chamou de visceral, suja, intestina da vida do homem enquanto vive sua vida, nada de abstrações, portanto. Ele disse uma vez: se nós prestássemos mais atenção às nossas entranhas do que ao nosso cérebro, estaríamos mais próximos da verdade. E, enfim, Deus morreu, Deus é o responsável por uma metafísica de carrasco, por uma moral de rebanho. Então, um grande ataque à filosofia, à moral e à religião foi uma espécie de consagração no século XIX do término do movimento iluminista, da violenta crítica da razão à fé, que culmina com essa afirmação que um renascentista, quando disse Deus não é um bom objeto de conhecimento, nunca teria na cabeça. Mas foi ao longo do 14, vamos dizer, ao 19, 5 séculos, em que aquelas relações tensas, mas constantes, entre razão e fé, se desfizeram. E o que nós vimos no século XX, no final do século XX, sobretudo, foi um retorno violento da fé, da religião, uma entrada no espaço público. A religião hoje ocupa fortemente um lugar muito ruim no espaço público, porque ocupa o lugar do mais radical fundamentalismo, que é o de quem tem a absoluta certeza de que possui a verdade, porque não precisa da razão para isso. A fé absoluta dos fundamentalistas
é uma convicção não só de que a verdade é absoluta, porque isso sempre se pensou, mas de que a verdade é absoluta porque prescinde da razão. Porque a sua dimensão é, eu ia dizer 100% transcendente, mas eu não sei fazer essa conta, evidentemente. A sua dimensão é transcendente. Ela não pertence à natureza. Ela pertence a Deus. Mas Deus fala comigo. Agora, entrega coisas. Há uma teologia da prosperidade que esses fundamentalismos, não só cristãos, a teologia da prosperidade é do fundamentalismo cristão, mas nós temos fundamentalismos islâmicos, fundamentalismos judaicos, que são deformadores dessas religiões, que não são nada disso, né? Mas são deformadores dessas religiões, mas com essa deformação invadem o espaço público e mudam os dados da disputa pública, da disputa política, da disputa nas relações sociais, na vida social. Nós estamos vivendo isso no mundo e, muito especialmente para nós, porque é onde toca nas nossas vidas, no Brasil. Temos visto isso há uns, não sei, 2 anos talvez, pelo menos. Essa invasão do espaço público pela religião fundamentalista produz uma regressão racional, uma regressão da racionalidade, uma desafecção em relação à ciência, à racionalidade científica, uma desamorosidade à ciência. Os diversos negacionismos e revisionismos que nós conhecemos, tanto no plano da razão quanto no plano da história, né, decorrem desse fundamentalismo, dessa entrada violenta da religião no espaço público, antes dominado pela razão, razão que então tinha poder para criticar a fé, a recíproca não sendo verdadeira. Inverteu-se, mas inverteu-se com uma violência extrema, né? Esse dado histórico da separação entre espaço público e esfera privada, pela qual Descartes teria sido um dos primeiros responsáveis, motivo pelo qual Carlos Chagas Filho não gostava de Descartes. Ele, Carlos Chagas Filho, viveu essa tensão como cientista e como homem de fé. Mais de uma vez me disse que não havia incompatibilidade. Era uma questão ética. Quando houvesse uma discrepância entre o encontro de algum invariante científico, natural, pela razão, e a dimensão transcendente da vida, portanto, da natureza, quando houvesse aí uma divergência, ele sabia o que escolher. Ele escolhia a transcendência. Por isso não gostava de Descartes. Era uma escolha ética. Era como se ele dissesse: durante 13 séculos foi possível que a razão e a fé convivessem. E não foi possível por carência de razão. Foi possível porque ali se estava constituindo uma cultura cujo fundamento exigia a concomitância de razão e de fé. Não há nenhum organismo vivo que não possua no DNA uma duplicidade. Então não dá para retirar uma das metades da dupla hélice e manter a vida. Eticamente, ele escolhia a transcendência, porque a transcendência é o que dá a dimensão do há mais do que simplesmente homem, há mais do que simplesmente vida natural, de que a ciência tem que se ocupar com grande rigor
metodológico, racional, mas que comporta um a mais de que a ciência não dá conta. Mas a fé também não dá conta daquilo de que a ciência trata. Portanto, para Carlos Chagas Filho, essa concomitância ainda estava valendo. Por isso Descartes fez, e o termo que ele usou foi esse mesmo, Descartes fez muito mal à humanidade quando separou o homem de Deus, a razão da fé, tirou Deus do centro e colocou ali o homem. Então, eu imagino, nós conversamos algumas vezes sobre isso e não me parecia que ele estivesse sofrendo. A crítica dele era dura a Descartes. Mas ele não estava sofrendo, porque ele sabia que ele tinha razão. Ele tinha razão porque Descartes tinha alienado uma dimensão de si mesmo, uma dimensão ética do ser homem, que não se reduz a ser estritamente razão, ideias inatas, etc. Descartes tinha alienado, portanto, tinha dividido ali onde era necessário, pelo menos somar, mais provavelmente multiplicar a razão pela fé. Essa era uma aposta ética. E foi nela que se sustentou a vida de Carlos Chagas Filho. Entre o Instituto de Biofísica e a Academia Pontifícia de Ciências, nós podemos colocar essas duas instituições como marcos não cronológicos, não históricos, como marcos morais da vida de Carlos Chagas Filho. Nunca abandonou a ciência, a Academia Pontifícia de Ciências, mas pontifícia, onde a fé estava em cena, sem tirar da cena a razão. Obrigado. Oi. Então, obrigado, Márcio. Obrigado a todos. Eu estou, primeiro, achei as apresentações geniais. É um prazer ouvir aqui os colegas, mas a gente ainda tem 18 minutos pelo tempo marcado, e eu queria saber se tem perguntas. A gente tinha feito um sistema de chegarem perguntas pelos chats. Estou tentando ver se tem alguma pergunta aqui. Então, só um minutinho para os colegas, que eu vou ver se eu tentar descobrir se tem alguma pergunta aqui. Eu não vi pergunta não, Manel. Eu dei uma olhada no chat todo. Não. Mas se alguém quiser, levanta a mão ou fala oi para escrever no chat. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Estão me vendo, então? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, meio que uma provocação. Márcio, então, eu fiquei pensando até que ponto você não está equalizando a religião com emoção e simplesmente colocando palavras como subjetividade e tal, e a gente viu aqui os depoimentos dos colegas e eu acho que a maneira como todos falaram do Dr. Chagas é com muita emoção. Então, mas até que ponto isso é emoção? É também um sentimento cientificável, tratado de maneira científica, ou a gente tem como é que se separa a perspectiva religiosa disso de uma perspectiva científica, psicanalítica, psicológica disso? Bom, a emoção aí seria a fé. A religião, as religiões são históricas, são formas de organização discursiva e ritual, ritualística da fé. A emoção seria a fé. A gente pode fazer uma comparação com o amor. Ninguém tem dúvida de que o amor é uma
poderosa emoção, talvez a mais poderosa emoção humana, e também ninguém tem dúvida de quando está amando. E também sabe que estar amando não é a decorrência de um bom raciocínio levado até o fim com grande rigor ou de uma decisão da vontade que chegou, então, na emoção amorosa. O amor é uma emoção, é um afeto de grande radicalidade que independe da razão e da vontade, vem de graça. A fé também. Por isso é que se fala em graça no sentido religioso, né? A fé é uma graça. Não precisa ser merecida, ou quando se tem, não se sabe por que se tem, porque se mereceu, se praticou boas obras, e quem não tem não é porque não é uma boa pessoa. Então, há uma questão latente nisso, né, que atravessou a teologia e que tem presença, sobretudo, no século V, em Santo Agostinho. Perguntavam a Santo Agostinho, o que é que você procura? E ele respondia, Deus e a minha alma. E aí um lá teve a ousadia de perguntar, só? Ele disse, só. Por quê? Porque a convicção dele é de que Deus mora no coração humano. Ele dizia, Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. E isso coloca um problema sério. Porque se Deus mora no coração do homem, é possível que ele não exista em nenhum outro lugar. E que se reduza, portanto, a uma potentíssima emoção presente na fé. Que Deus esteja presente na fé. Essa seja a expansão do coração do homem, onde Deus habita mais intimamente do que o próprio homem habita em si. Mas que ele não estivesse em nenhum outro lugar, que não fosse esse, o coração. Então, houve toda uma discussão entre uma espécie de subjetividade teológica muito doce de Santo Agostinho e uma objetividade, uma racionalidade extrema teológica, 8 séculos depois, no 13, né? Mas foi preparado até lá, de Santo Tomás. Os grandes parâmetros da filosofia teologia cristãs são Santo Agostinho no século V, Santo Tomás no século XIII, entre outras coisas porque ele se opõe aí. Não que Santo Agostinho considerasse que Deus só existe no coração humano e, portanto, é uma emoção estritamente pessoal e intransferível, subjetiva e ponto. Claro que ele tinha a convicção da existência de Deus, a convicção racional da existência de Deus. Ele diz isso no grande livro dele, As Confissões, que é o primeiro livro da filosofia ocidental, da filosofia escrita em primeira pessoa. Ele está ali mostrando como, na sua vida, apareceu o seu pensamento. Passo a passo. Desde a sua infância, juventude, quando ele foi maniqueísta, etc., até a sua conversão, porque ele não era cristão, né? A mãe dele era, ele não era. Até a sua conversão, etc. E vai aparecendo ali uma filosofia, vão aparecendo uma filosofia, uma teologia que não estão em estado de tratado. Santo Tomás escreveu tratados, porque ele servia à razão. Para ele, Deus tinha uma existência real, ontológica, absoluta e totalmente transcendente. Não que Santo Agostinho fosse discordar disso, se estivessem, como nós aqui, numa mesa redonda. Mas ele talvez fizesse uma pequena reserva. Pobre de Tomás, ele não sente Deus no seu coração. Muito bom. Tá bom. Obrigado, Márcio. Vou passar uma pergunta aqui que chegou Bruce Lima. Pergunta para você, Márcio. Faz a seguinte pergunta. Outros cientistas, como Antônio Damasio, mais modernos, têm criticado o dualismo de Descartes por falha em explicar a consciência humana. Como é que você interpreta isso? Damasio é um neurocientista
português, radicado nos Estados Unidos, né? É extremamente importante. O livro, que provavelmente está sendo referido na pergunta, se chama O Erro de Descartes. E o erro de Descartes é exatamente o de ter reduzido o homem à razão. Por que é importante hoje falar no erro de Descartes? Porque nós estamos numa época em que a razão foi reduzida ao conhecimento, há mais na razão do que conhecimento. O pensamento abstrato, mas não objetivo, não voltado para objetos empíricos, descritíveis, etc., é razão, mas não é conhecimento em sentido estrito. Então, a redução da razão ao conhecimento, do conhecimento à informação, da informação ao processamento, é que faz algumas pessoas pensarem que um dia os computadores vão dominar os homens, os humanos. Né? Existe, nos Estados Unidos, uma escola pós-humanista. Há um manifesto do pós-humanismo. São os estropianos, é o nome esquisito da escola. A tese deles é a seguinte: se nós conseguirmos fazer um upload do nosso cérebro, vejam bem, o cérebro não é mais a razão, é o cérebro, órgão em que se processam dados, que são informação, que estão sendo assimilados a conhecimentos, que por sua vez seriam a forma própria da razão. Então, se nós fizermos um upload da nossa razão, definindo-se o homem como razão, para o computador, nós não morremos mais. O que é que ficou fora aí? A emoção. Eu não me lembro há quanto tempo, mas faz muito tempo. Houve um desafio que a IBM fez ao campeão do mundo de xadrez na época, Kasparov, de enfrentar uma melhor de 3 ou de 5, não me lembro, com o seu computador Deep Blue, que vinha estocado com todas as grandes jogadas de todos os grandes mestres de xadrez do mundo, inclusive as do Kasparov. E Kasparov, arrogantemente, aceitou e ganhou a primeira. E o computador, o Deep Blue, só estocando ali as jogadas de Kasparov. Ganhou a segunda. O computador ganhou a segunda. Na terceira, o computador estava ganhando. E o Kasparov derrubou o rei, entregou o jogo. E saiu danado da vida, disse que estava vendo ali uma roubalheira, etc. Bom, mas o fato é que entregou o jogo. O computador ganhou. Eu, no dia seguinte, cheguei no meu núcleo de pesquisa, lá no IDEA, na Escola de Comunicação, tristíssimo, abatidíssimo com isso. Estava todo mundo exuberantemente alegre, porque finalmente a máquina tinha vencido o homem. Eu fiquei pensando, meu Deus, onde foi que eu errei na educação dessas crianças? Todo mundo tinha sido meu orientando ali de mestrado, doutorado, eram agora meus colegas de pesquisa. Fiquei uma semana assim meio abatido, até que me dei conta. Quem ganhou foi o Kasparov, porque ele fez a única coisa para a qual o computador não estava programado. Ele derrubou o rei. O computador não tinha competência para entregar o jogo. O humano estava na emoção de Kasparov. O computador só dispunha de informação. A informação é poderosa, mas não elimina o que há de total no humano, que não se reduz a uma só, embora poderosíssima das suas dimensões. Então, o erro de Descartes, que Damasio aponta, é esse, o de não ter sido capaz de explicar a emoção, porque penso, logo existo, não diz sinto, e por isso existo também. Muito bem. Mais alguma pergunta da plateia? Tem várias pessoas ali ainda logadas. Tá. Bom, então a gente tem 5 minutos ainda, vamos fazer mais algumas perguntas aqui, tentar puxar aqui um pouco o papo.
o Márcio, outra pergunta? Ah, peraí, tem outra pergunta. Onde que está? Peraí. Cadê a pergunta? A pergunta está aqui, ó. Achou? Você quer que eu faça? Eu posso fazer. Então, a pergunta seria, é possível entender, da pergunta de Sandra Koenig, pergunta seria, é possível entender e descrever o humano em sua plenitude, sem emoção, sem o transcendente, apenas pelo aspecto do racional? A ciência se sustenta sozinha? Ah, então é do Bruce, não da Sandra Koenig. Bom, está feita a pergunta. Não. A ciência não se sustenta sozinha. A ciência tem apanhado um bocado hoje, também, né? Chegou a hora dela. Tem apanhado aqui, todo o negacionismo que nós temos visto é a ciência apanhando. Acho que nós que estamos aqui precisaríamos nos juntar num movimento neo-iluminista, uma recuperação da razão sem suas arrogâncias do século XVIII, né? Porque a razão está francamente em descrédito. Mas isso não é só política, péssima política. O que há, possivelmente, é que desde o final do século passado, décadas de 80, 90, trocou-se um pouquinho mais atrás. No século XIX, a corrida pelo trono da verdade, que a filosofia e a ciência vinham travando desde o século XVI, XVII, foi ganha pela ciência. A ciência tomou o trono da verdade, porque ela demonstra o que diz. Como ela é observacional, experimental, etc., ela demonstra o que ela diz. E a filosofia não é capaz disso. A filosofia tem um nível de abstração, de apriorismo racional, etc., de que a ciência pode abrir mão perfeitamente porque ela observa, descreve, experimenta. Bom, em meados do século XX, vamos dizer, depois da bomba atômica e das câmaras de gás, em que o resultado útil, agora vejam que utilidade extraordinariamente perversa, né? Eram mortes, passou a prevalecer sobre a racionalidade verdadeira e um espírito tecnológico veio a se colocar como um novo paradigma para o pensamento, para a razão, para o mundo, uma redução de tudo às suas dimensões de eficácia, de produzir resultados capazes de serem consumidos, que podem ser demandados, porque a tecnologia dá conta. Nesse momento, hipótese, a ciência jogou a verdade para o alto e adotou a eficácia, o espírito de eficácia das técnicas extremamente refinadas que o final do século XX conheceu, que nós conhecemos hoje. A verdade, naturalmente, ficou girando no ar e um dia caiu no colo de alguém. Esse alguém são os religiosos fundamentalistas. Caiu ali e fez o estrago que nós conhecemos. Nesse momento, a própria ciência se colocou numa posição difícil, porque se ela se garante pela eficácia, o que é que garante na ciência a verdade? Porque foi essa luta que ela travou com a filosofia. Eu recomendo fortemente que quem ainda não viu, veja um documentário, chama-se Particles Fever. É um documentário mesmo ali, tempo real, do experimento feito no CERN, na Europa, né? por baixo da França e da Suíça, para encontrar, se sim ou não, o bóson de Higgs. Ele foi, na década de 60 do século passado,
formulado como uma hipótese científica por Higgs, mas nunca se tinha visto, até porque ele pertence aos primeiros milissegundos do universo. Então, foi montado ali um grande experimento no qual estavam penduradas as vidas, 40 anos de vida, às vezes, de físicos teóricos, que se aparecesse ali que o bóson de Higgs não existia, tinham jogado sua vida fora. Higgs estava lá presente, velhinho. No final deu um empate, mas nesse empate decidiu-se que então, sim, o bóson de Higgs tinha passado. Não tinha sido visto, mas tinha passado. O computador tinha registrado alguma coisa que era uma linha abaixo da linha assim, acima da linha não, ou existe um universo e todas as leis estão nele, é o nosso, ou existem multiversos e nem todas as leis do universo estão no nosso. Enfim, coisas importantes estavam em cena ali. Foi preciso haver um acelerador de hadrons para que essa hipótese teórica pudesse ser não verificada, porque ela não se verificou, mas simulada como verdadeira. Não havendo nada de mal em simular. Simulada como verdadeira. Foi uma decisão tecnológica que garantiu a verdade de uma postulação científica que ela própria não se garantia. Então, a ciência está num momento também em que ela está precisando de algum socorro, né? Em vários sentidos. Acho que a gente está já passando o tempo, só saber se os colegas querem falar mais alguma coisa. Ricardo, Márcio, antes da gente encerrar aqui. Eu só queria agradecer, Manuel, pela oportunidade e agradecer a todos que nos ouviram. Obrigado. Obrigado. Bom, então, Márcio, quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer também. Eu gosto sempre de estar no lugar a que eu não pertenço. E me sinto muito pertencendo a esse lugar quando me encontro nele. Então, agradeço a você, Manel, agradeço a Cláudia por terem me chamado para cá, para estar entre cientistas, né? Mas, sobretudo, homenageando alguém que foi um muito querido amigo meu, seu orientador, né? Que foi Carlos Chagas Filho. Então, é bom, é bonito que nós tenhamos passado esse fim de tarde, esse começo de noite, em torno da memória dele e conversando entre nós que pertencemos a áreas tão distintas e que, no entanto, podemos conversar. Isso pode ser um alento e pode ser um sinal. Obrigado. Bom, eu vou então encerrar só para lembrar que então essa foi a primeira aula. Eu acho que se todas forem de longe parecidas com essas, tenho certeza que vai ser um sucesso. Agradecer a presença de todos, agradecer em particular aos palestrantes e, como falou o Márcio, agradecer ao Dr. Chagas por ter inspirado a todos nós. Boa noite a todos, então.